Então, começando aí, tá, bicicletas, né? A circulação de bicicletas deverá ocorrer quando não houver ciclovias ou ciclofaixas ou acostamento nos bordos da pista de rolamento no mesmo sentido de circulação da via, com preferência sobre os veículos automotores. Então, como a bicicleta circula na via, né, de forma a não atrapalhar o trânsito? Então, está aqui, pelo canto da pista, pelos bordos, né, no mesmo sentido de circulação da via, ou seja, a bicicleta é um veículo, tem que respeitar as regras, né, as leis, né, sentido de circulação da via, não se pode andar na contramão, né, porque é um veículo. Ao ultrapassar uma bicicleta, o condutor deverá manter a distância lateral de no mínimo 1,50 metros, ou seja, 1,5 m, sempre que possível fazê-lo, né? Nem sempre vai ser possível. Quando não for possível, sua obrigação é reduzir a velocidade ao ultrapassar ciclistas. Deixar de dar esse 1,5 m do ciclista, eu gosto até de anotar na infração, se vocês quiserem anotar, anota por aí. Deixar de dar 1,5 m, tá, quando possível fazê-lo, é infração média 4 pontos. Bom, as ciclovias e ciclofaixas serão demarcadas na cor vermelha e o ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara seu pedestre em direitos e deveres. Então tá aqui, cai muito no nosso simulado essa questãozinha aqui. Então, ao descer da bicicleta, né, ele se tornou um pedestre. Então, pode andar sobre passarelas, né, na calçada, no passeio e etc. Então, para se tornar um pedestre, tem que descer da bicicleta. E vocês terão uma infração logo abaixo, que eu não tenho o texto, mas vocês terão aí. Observem que fala que o ciclista pode ser multado, né, que há a previsão da infração para o ciclista, que é a infração média 4 pontos. Então, a infração que compete ao município, tá? Só vai aplicar ao município. Ele controla, né, trânsito de veículos, né, perdão, de ciclistas, né, de veículo de propulsão humana, de tração animal, de pedestres, estes de responsabilidades do município. Então, essa infração é só uma referência, não quer dizer que ele vai te multar e descontar ponto na sua carteira. Isso é uma referência de embasamento se ele quiser implementar infrações para o ciclista. E tem duas infrações que vocês não terão, está aqui, ó, essa informação nova aí, recente. Então, eu queria que vocês pudessem tirar um print aí e anotar, ou anotar, que é bem pequenininho, né? Então, passa a ser infração gravíssima, não reduzir a velocidade ao ultrapassar ciclistas, infração grave, estacionar sob ciclovias ou ciclofaixas. Então, um complementozinho aí para fazerem. Bom, seguindo, posso deixar na tela que o próximo título eu não tenho aí de vocês, seria veículos de... Deixa eu pegar mobilidade urbana, se não me engano, não é isso? Eu não tenho título, não. Conferiu essa mobilidade urbana? Eu estou olhando o título, esqueci o título, não tenho. O chat não funciona para mim, tá? Quiser falar só no áudio. Achei. Peguei o livro. Então, o próximo título de vocês é equipamento de mobilidade urbana individual autopropelidos. Tá aí. Eu não tenho um título, só tem no livro de vocês que tem. O que me interessa desse texto de vocês é o segundo parágrafo, que fala referente à sua velocidade. Fala que a velocidade máxima, né, de 6 km por hora em áreas de circulação de pedestre e velocidade máxima de 20 km por hora em ciclovias ou ciclofaixas. O que me interessa é isso, que é o segundo parágrafo desse texto de vocês. Então, como exemplo, temos aqui uma patinete elétrica, né, uma bicicleta também elétrica. Então, qual é a velocidade máxima desses veículos? Só destacar o segundo parágrafo, que não tem esse título. Próximo aqui já teremos, que seria veículos de tração animal. Então, sobre veículos de tração animal, carroça, charrete deverão ser conduzidos pela direita da pista, junto à guia da calçada ou acostamento, sempre que não houver faixa especial a eles destinada.
Então, veículo de tração animal, carroça, etc., né? Para circular na via, né? Como vai circular de forma a não atrapalhar o trânsito? Então, junto à guia da calçada, no mesmo sentido de circulação da via. Então, isso é padrão para qualquer veículo, tá? Que não consegue exercer, né, uma velocidade maior para não atrapalhar o trânsito, sempre junto à guia ou acostamento para não atrapalhar o trânsito. Próximo, circulação de animal. Então, os animais isolados ou em grupos só poderão circular nas vias quando conduzidos por um guia. Então, os rebanhos deverão ser divididos em grupos de tamanhos moderados e separados uns dos outros por espaços suficientes para não obstruir o trânsito. A circulação de animais deverá ser feita junto ao bordo da pista. Então, tá aí, né? Animais, né, podem ser conduzidos na via pública? Podem, né, desde que sejam conduzidos por um guia, ou seja, tem que ter alguém para guiá-los aí. Beleza? Desde que não seja proibido, né, a circulação. Vamos falar de pedestre. Então, é assegurado ao pedestre a autorização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para a circulação. Então, número 1. Está nas áreas urbanas. Quando não houver passeio ou quando não for possível a utilização destes, a circulação de pedestres na pista de rolamento, ou seja, na rua, no meio da rua, ou na rua, na via, né, será feita com prioridade sobre os veículos. Então, pelos bordos da pista, em fila única, exceto em locais proibidos pela sinalização, ou seja, na cidade. Quando não tiver local apropriado para o pedestre circular, como ele vai transitar de forma a não atrapalhar o trânsito? Então, pelos bordos da pista, em fila única, exceto em locais proibidos pela sinalização. Bom, próximo agora vai ser nas vias rurais. Então, quando não houver acostamento ou quando não for possível a utilização dele, a circulação de pedestre na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos pelos bordos da pista, em fila única, em sentido contrário ao fluxo de veículos. Ou seja, ele anda na contramão. A diferença aí da via urbana para a via rural, que seria a rodovia ou a estrada, ele vai andar na contramão, de forma a não atrapalhar o trânsito. Tá? Aí a diferença entre as duas. Bom, próximo. Então, para cruzar a pista de rolamento, ou seja, para atravessar a rua, então o pedestre deverá utilizar sempre as faixas ou passagens a eles destinadas, sempre que essa existirem numa distância de até 50 metros dele, observando as seguintes posições. Então, isso cai muito simulados aí, né? Qual que é a distância que fica a faixa do pedestre, que ele tem a obrigação de ir lá utilizar a faixa ou a passarela, em até 50 metros dele. Então, destaca isso para mim, ó. Então, olhou para um lado, olhou para o outro, viu que tem uma faixa de pedestre, uma passarela. Para atravessar a via, menos de 50 metros, sua obrigação é ir lá utilizar o dispositivo para atravessar a via. E seguindo aqui, onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento da via deverá ser em sentido perpendicular ao seu eixo. Então, mesmo exemplo, se olhou para um lado, olhou para o outro, não tem faixa, não tem nada, menos de 50 metros, você pode estar atravessando a via, sim, desde que não seja proibido, mas como você atravessa a via, sempre em sentido perpendicular ao seu eixo, ou seja, em linha reta, sempre atravessa a via reto, para ficar menos tempo sobre a pista de rolamento. Algumas coisas eu não vou ler, tá? Diretamente no ponto que me interessa. Que fala que é proibido ao pedestre. Baixem para mim os de vocês aí. Então, caminhar na pista de rolamento, ou seja, andar no meio da rua, cruzar a pista de rolamento em túneis e pontes, utilizar a pista em agrupamentos capazes de perturbar o trânsito de veículos, andar fora da faixa própria ou passarela e desobedecer a sinalização específica, e o pedestre poderá ser multado em 50% do valor da infração leve. Também mais uma referência aí para o município, né, que quiser implementar infrações para o pedestre, tem aí a sua referência, que é 50% do valor da infração de natureza leve, ou seja, metade do valor da infração de natureza leve. Destaquem para mim isso aqui, ó, no seu texto. E fechando o assunto, olha que o pedestre terá prioridade de passagem sobre o veículo quando? Então, número 1, né, transitar sobre calçadas, canteiros centrais, acostamentos e refúgio em geral. Número 2,
sua travessia ocorrer sobre as faixas de pedestre delimitadas por marcas no piso. Número 3, estiver a iniciar a travessia mesmo que inexista a sinalização para o mesmo. Número 4, houver mudança para a fase verde do semáforo para veículos e o pedestre ainda não tiver concluído a travessia. E número 5, se tratar de deficiente físico, criança, idoso ou gestante. Então está aqui 5 exemplos quando o pedestre terá prioridade de passagem na via. Eu coloco uma frasezinha final aí, se quiser anotar, aprendam, tá? O pedestre sempre terá a prioridade, em qualquer situação. Pode anotar se quiserem. Não quer dizer que ele vai ter a preferência, mas a prioridade ele sempre terá, em qualquer situação.